Enfim, pessoal, boa noite. É, Aos que chegaram agora, né, irei apresentar hoje o livro Prática do Amor a Jesus Cristo, de Santo Afonso Maria de Ligório, né? Grande santo, né, e doutor, e que fez muitas obras, né, de moral e relação moral muito essenciais, né? E esta não escapa nesse nicho, né, de obras. Primeiramente, antes de eu começar, né, eu gostaria de falar um pouco sobre o livro, assim, em aspectos mais gerais. Bom, basicamente, Santo Afonso escreveu esse livro no século XVIII, né? Em 1768, né? Então, foi antes da Revolução Francesa, mas nessa época já tinha muitos ideais iluministas e tudo. E, basicamente, quando eu decidi pesquisar algumas informações, né? Fora do conteúdo do livro, assim, né? Em relação ao contexto que foi escrito, né? Inclusive, quem me ajudou aqui foi o Frei Lemos, ele não está presente, mas eu gostaria de deixar um agradecimento. Então, basicamente, esse livro, ele tem uma forte crítica à heresia jansenista, que estava em voga na época. Inclusive, se não me engano, em alguma formação passada, alguém tinha falado sobre. Só não lembro qual foi. Mas eu lembro que tinha sido citado o jansenismo. Então, tem críticas ao jansenismo aqui. E Santo Afonso também se baseia muito em São Francisco de Sales, né? Para fazer esse livro. Inclusive, você consegue perceber que ele cita bastante São Francisco de Sales no livro. Pelo menos assim, no início, bastante. Ele, ele cita. Além do mais, né? ahn, ahn, enfim, eu acho que só isso. Fora do conteúdo do livro, é apenas isso, né? Essas duas informações importantes. Então, agora eu queria falar mais sobre o livro como experiência pessoal, né? Sobre o que ele pode ajudar, né? Como me ajudou, né? Bom, eu no começo comecei a ler o livro de forma meio, não, assim, displicente, digamos assim, né? Eu li ele de forma normal, né? Como se faz com geralmente os livros, né? Não desprezando, claro, né? Já que é um livro espiritual, então merece todo respeito. Mas depois de quando eu houve essa possibilidade de eu vir aqui apresentar, eu comecei a ler o livro com anotando, né? Não necessariamente fazendo uma leitura, uma Lexio Divina, né? Uma leitura orante. Mas eu comecei a refletir um pouco sobre o livro e foi algo muito benéfico, tá? Não é proibido você ler o livro, né, sem ser dessa forma, né? Refletindo ou até fazendo uma Lexio Divina, que é perfeitamente possível, né? Já dizendo de começo. Mas eu creio que vai ter muito mais frutos espirituais se você rezar, se você ler o livro desta forma, né? Fazendo uma reflexão ou até como Lexio Divina. E me ajudou muito, né, na minha vida espiritual, né? Se espera, né? Já que é um, um autor de alto calibre, digamos assim. Santo Afonso é espetacular. E é um livro que, quando você se aprofunda nele, você começa a refletir muitas coisas. E me ajudou bastante, né? A, na minha vida espiritual, né? E sempre me ensinou grandes lições, né? Principalmente em relação a virtudes, né? Já que praticamente todo capítulo você fala de uma virtude. Então, esse livro, ele foi escrito, né? Com base em Coríntios 1, primeira carta aos Coríntios de São Paulo, capítulo 13, né? Então é impressionante, né? Até que isso me impressionou quando eu vi
que um livro desse, né, que tem 200 páginas aqui e 18 capítulos, teoricamente 17, porque o 18 é um resumo. Um livro desse, né? Claro que não é um livro enorme, mas mesmo assim foi baseado em apenas um capítulo da escritura, basicamente. Ele quase inteiro é só baseado nisso. Inclusive, são um trecho dessa carta, desse capítulo 13, dá nome aos capítulos, né? Que é um trecho, eu acho que é até conhecido, né? Inclusive, se alguém aqui já assistiu o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo, deve saber, né? Na cena que os cristãos estavam presos com Lucas, se eu não me engano, né? Que até é feito pelo ator que fez Jesus Cristo no Paixão de Cristo. Mas enfim, quando os cristãos que estavam ali para ser condenados na arena, né, acontece que São Paulo fala esse trecho, né, que do Coríntios 1, capítulo 13. Agora eu não sei qual o versículo, mas ele diz, né, a caridade tudo espera, a caridade não é ambiciosa e etc. Então eu gostaria de fazer essa leitura. Eu vou só me ajeitar aqui, mas eu gostaria de fazer a leitura só para contextualizar aqui. Um instante. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Versículos 4. Né? Bom comentário, né? O filme tá na Netflix, para quem quiser assistir. Né? Eu não sabia disso, acabei alugando no YouTube. E logo depois que a gente abriu a Netflix, estava lá, na primeira página, num banner, o filme de Paulo. Eu simplesmente achei muito cômico na hora. Né? Mas enfim. Enfim, eu vou começar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Versículos 4 ao 8. A caridade é paciente. A caridade é bondosa. Não tem inveja. A caridade não é orgulhosa. Não é arrogante. Nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita. Não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão. O dom das línguas cessará. O dom da ciência findará. Então esse pequeno trecho aqui, só esse pequeno trecho, né, acho que o capítulo todo, é o que dá toda a base desse livro aqui, né? É belíssimo. Mas enfim, agora entrando mesmo no conteúdo do livro, eu percebi o seguinte, né? Que existe uma certa divisão dentro do livro, né? Que eu chamei, né, da primeira parte e a segunda parte. Basicamente, a primeira parte, que vai do capítulo 1 ao capítulo 4, ela fala sobre por que devemos amar a Jesus Cristo, né? Esses 4 primeiros capítulos, eles servem para mostrar a necessidade de amar a Jesus Cristo, né? E do capítulo 5 ao 17, estendendo para o 18, como eu já havia dito antes, o 18 é um resumo, mas basicamente do 5 ao 17, todos eles são focados em como amar a Jesus Cristo, né? Basicamente como diz, como fazendo jus ao nome, né? Prática do amor a Jesus Cristo. Então esse livro é para realmente, né, dar sentido à prática desse amor, né? A prática dessa santidade
e ensinar como buscar essa santidade. Enfim. Então, né? Continuando, né? Prosseguindo. Basicamente, e praticamente todo capítulo fala sobre alguma virtude, necessariamente, né? E em cima, claro, como eu já havia dito antes, da Epístola de São Paulo aos Coríntios, né? Então, por exemplo, né? No capítulo 5, né? Que começa a realmente como o manual da santidade, temos aqui não necessariamente o nome do capítulo, mas o trecho, né, que foi tirado dessa epístola, né? A caridade é paciente. Então vai falar, né, sobre a virtude da paciência, né? E aí o título do capítulo é A alma que ama Jesus Cristo ama sofrer. Então, né, é basicamente isso, né, necessariamente. Alguns capítulos não são necessariamente virtudes, né? Mas em geral são virtudes. Eu fiz a anotação dos capítulos 9 ao 15, se eu não me engano. Mas eu não queria me aprofundar em cada capítulo em si, até para que não, até porque não querendo, não dizendo assim, não querendo estragar a experiência de todo mundo. É porque eu não, se eu fosse destrinchar o livro todo, ia demorar bastante. Mas basicamente é isso. O capítulo que eu queria focar especificamente é o capítulo 8. Por quê? Porque o capítulo 8, né? Capítulo esse que se chama Quem ama Jesus Cristo foge da tepidez e ama a perfeição, cujos meios são o desejo, a resolução, a oração mental, a comunhão e a oração. Então, por que eu escolhi focar nesse capítulo 8? Porque basicamente eu considero até como um capítulo central da obra. Esse capítulo ele dá explicitamente os meios de santificação, como o próprio nome diz. Então ele dá 5 meios, né? 5 formas de se santificar, né? E todas elas, né? Muito faladas, né? Pelos bons padres e por toda a tradição da igreja, né? E por todos os santos. Então, primeiramente, o primeiro meio que Santo Afonso nos fala é o desejo da perfeição, né? Eu vou nesse capítulo eu gostaria de usar muito as citações porque elas são muito profundas, né? E logicamente, né, um santo falando é muito melhor do que eu, né? Então, basicamente, Santo Afonso começa este primeiro meio dizendo o seguinte: os desejos santos são as asas que nos fazem alçar voo da terra. Pois, como diz São Lourenço Justiniano, o santo desejo supre a força e torna mais leve a dor. Por um lado, dá-nos a força de caminhar rumo à perfeição e, por outro, alivia a pena do caminho. Quem verdadeiramente deseja a perfeição não deixa jamais de procurar avançar na sua direção. E, se nunca deixa de fazê-lo, um dia a alcançará. Então, basicamente, esse começo ficou bem explícito. Santo Afonso diz o seguinte: se você quer ser santo, você precisa desejar a santidade, né? Não adianta você precisar fazer algo, né? E não ter essa vontade de fazer, né? Não adianta apenas contemplar a santidade e não desejar ser santo, né? E por que a gente deve desejar ser santo, né? Basicamente é porque Deus também deseja que sejamos santos, né? E como nós, amando a Jesus Cristo, também nos conformamos à vontade de Deus, nós precisamos também desejar ser santos, né? E esse é o primeiro passo, né? Para você sair
da de qualquer estado, né? Ou do pecado, né? Geralmente do pecado, ou da tibieza, ou de qualquer, né? Ou de alguma estagnação que você teve, se converteu, mas acabou se estagnando. Então é necessário primeiro, né, desejar a santidade, né? E desejar verdadeiramente, não um desejo morno, né? E não desejo morno. Inclusive, há uma citação, não sei se, acho que há uma citação de Santa Teresa muito interessante, mas eu acho que não é aqui, necessariamente. Mas enfim, né? Aí Santo Afonso continua falando, né? Deus quer que todos sejam santos, e cada um na sua ocupação. O religioso como religioso, o secular como secular, o sacerdote como sacerdote, o casado como casado, o comerciante como comerciante, o soldado como soldado, e assim por diante em todas as outras condições. É um texto muito bom, é muito interessante, porque muitos têm a ideia de santidade, né? Necessariamente ligada à vida religiosa e fora da vida leiga, né? Mas não, Santo Afonso aqui diz, né, que devemos ser santos no nosso estado de vida e na nossa vocação que Deus nos dispõe. Isso é muito interessante. Por isso que eu queria trazer essas citações. Não trouxe o máximo que eu poderia, porque senão me delongaria muito, mas trouxe pelo menos algumas que eu achei mais interessantes aqui. Mas é muito interessante, né? Ele fala algo, né, que foi reafirmado depois na Lumen Gentium, né, do Conselho Vaticano II, que é a universalidade da santidade, né? Todos devemos e podemos ser santos. E todos podemos ser santos de qualquer estado de vida. Seja casado, seja celibatário, solteiro, religioso, etc. Ou com as mais diversas ocupações profissionais. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom e ver que isso foi dito em 1768, né? Algo que algo que foi reafirmado 200 anos depois, é bastante interessante, né? Para mostrar como a igreja ela é contínua em sua tradição. Você quer falar, Iago? Sim, eu ia dizer que você vê assim muito a influência de, como o próprio Frei disse, né, pra gente, de São Francisco de Sales, né? Porque São Francisco de Sales, quando você olha assim as espiritualidades, você vê que São Francisco de Sales ele liderou uma escola que é de espiritualidade leiga, né? Ele escreveu bastante sobre isso, e principalmente quando você vê no Filoteia, né? Que é, ressaltando a, a procura e a busca da santidade, não só na vida religiosa, mas também na vida leiga, né? E de que maneira podemos fazer isso. Então você já vê aí a influência de São Francisco de Sales no, em Santo Afonso. De fato, né? Como eu não li nenhuma obra ainda de São Francisco de Sales, eu não consegui perceber nesse momento. Mas muito bom o comentário, Iago. E, de fato, é muito bom que seja dissociada essa ideia da santidade com a vida religiosa, né? Porque muitas vezes isso gera até uma inquietação nas pessoas, né? E elas ficam achando que é, é, não podem ser santas porque estão fora do Carmelo, estão fora da ordem religiosa, ou não são padres ou freiras. Mas, né, inclusive, né, é bom ressaltar isso, há pessoas leigos ou pessoas casadas que chegam à santidade, né, antes de religiosos. Não querendo dizer que os religiosos são incapazes, né? Óbvio que não. Mas e os religiosos têm sim um privilégio, mas isso não é determinante.
É bom dissociar essa ideia de que que a santidade está só no Carmelo, está só no mosteiro dos dominicanos, dos capuchinhos, ou que está só na, na ordenação dos sacerdotes. Não, ela está em a santidade é universal e todos nós podemos alcançá-la e devemos, né? Porque Deus é muito misericordioso de nos dar uma grande possibilidade de salvação. Mas ser salvo, né, é bom, mas ser salvo sendo santo é incrivelmente melhor, né? Mas enfim, eu gostaria de continuar com as citações porque elas me ajudam a prosseguir bem, né? Enfim, Santo Afonso diz algo aqui. Ele diz seguindo, né? Quando, pois, temos bons desejos, devemos tomar ânimo e, confiando em Deus, procurar pô-los em execução. Mas, se depois nos deparamos com um obstáculo em alguma empresa espiritual, aquietemo-nos com a vontade divina. Então, é como havia falado, né? Devemos desejar a santidade, mas, já fazendo uma ponte com o segundo meio, por isso, e acho que é por isso que ele vem logo em seguida a este primeiro meio, devemos desejar, mas com vontade mesmo, de pôr em prática. Não devemos fazer um desejo, digamos assim, fantasioso, teatral, né? Que é cheio de, como posso dizer, de poetismo, ou seja, é muito belo, né? Cheio de todo emocional, um desejo emocional de ser santo, mas se não fazemos na prática. Então, devemos ter a vontade de ser santos e buscar pôr em prática, né? E aí vem o segundo meio de santificação, que é a resolução de dar-se tudo a Deus, ou seja, decidir com firmeza e de forma consciente que será que eu vou ser santo e vou fazer de tudo para tal, pois esse é meu fim último, santidade, e amar a Deus, logicamente. Afinal, santidade é isso. Então, isso aqui é a ação prática, é o fim prático do primeiro meio. Então, né, como introduzindo o capítulo, Santo Afonso diz, né? Muitos são chamados à perfeição, são impulsionados a ela pela graça, adquirem o desejo dela, mas, porque depois não se decidem, vivem e morrem na podridão de sua vida tépida e imperfeita. Não basta o desejo da perfeição, se ainda não há firme resolução de consegui-la. Então, aqui é uma pedrada, né? Que é um negócio assim forte. No caso, o que Santo Afonso diz, né? Você, né, não adianta desejar se você não tem a resolução. Por quê? Porque quando você deseja a santidade, mas não tem a resolução de ser santo, você vai cair na tepidez. Você vai se tornar tíbio. Você vai criar preguiça espiritual. Você vai estagnar. Você vai retroceder até. Então, é algo firme. É algo sincero. É algo que deve ser feito de forma sem arrependimentos. O desejo de ser santo deve ser colocado em prática no mais cedo possível, na verdade. Se você percebe que o fim último é a santidade, você deve desejar e logo em seguida já procurar como ser santo, né? Porque senão você vai virar um medíocre. Sua vida espiritual vai virar medíocre. Ser medíocre. Então, continuando. Vou continuar daqui. Quantas almas não se alimentam somente de desejos, sem jamais dar um passo na senda de Deus?
Estes são os desejos de que fala o sábio. Os desejos matam o preguiçoso. Acho que essa é uma citação de Provérbios 21, versículo 25. O preguiçoso sempre deseja e não se decide nunca fazer uso dos meios próprios do seu estado para tornar-se santo. Diz: ó, se eu estivesse num deserto e não nesta casa. Ó, se pudesse ir viver noutro mosteiro, entregar-me-ia todo a Deus. E, ao mesmo tempo, não pode suportar aquele colega, não pode ouvir uma palavra de contradição, dissipa-se entre os muitos cuidados inúteis, comete 1000 faltas de falatório, de curiosidade e de soberba, e depois suspira ao vento: ó se eu tivesse, ó se eu pudesse, etc. Tais desejos trazem mais estragos que proveito, porque alguns se nutrem deles e, mesmo assim, vivem e seguem vivendo imperfeitos. Então é tudo como eu havia falado. As pessoas, geralmente, né? Não geralmente, na verdade. Pode acontecer que quando a pessoa se converta e começa a se aprofundar mais na fé, de fato, ela deseja ser santo, mas fique colocando obstáculos como se não dependesse dela, né? Claro que assim não depende dela, afinal a graça de Deus tem que agir, né? Mas no primeiro momento depende da sua vontade, né? Deus não é um tirano. Ele respeita a nossa liberdade, apesar de que a mesma muitas vezes o ofende. Isso é um grande, mostra só o seu amor, né? Que mesmo sendo ofendido, Deus não nos subjuga a um poder que não podemos escapar. Mas enfim, a pessoa fica colocando obstáculos, dizendo: ah, se eu tivesse tal coisa, eu seria santo. Se eu estivesse em tal lugar, eu seria santo. Ah, mas isso, mais isso, mais isso. Inclusive, vale o gancho aqui. Acho que as pessoas fazem isso, creio que com temperamento, né? Explicam as próprias ações pelo temperamento, né? Ah, eu sou colérico, por isso que eu sou assim. Ah, eu sou fleumático, por isso que eu sou assim, por isso que eu tenho esse defeito. Só que você tá colocando justificativas, né, que te atrapalham, como se você não pudesse superá-las. O que é absurdo, né? Porque a santidade tem que ser feita, você tem que buscar a santidade com as suas circunstâncias e no meio que você está inserido, e não fora dele. Por exemplo, uma irmã, né, que está no mosteiro onde ela recebe maus tratos, ou que ela se sente mal lá. Ela não, ela para ser santa, ela tem que aceitar as circunstâncias daquilo e, e buscar a santidade acima de tudo. Porque nós podemos ser santos em todas as circunstâncias. E devemos lembrar que aquelas circunstâncias são permitidas por Deus. As pessoas se esquecem disso. Todas as circunstâncias de nossa vida são todas permitidas por Deus, né? Inclusive essa não é uma confissão pessoal minha, mas é algo que aconteceu comigo. Esses dias eu acabei ficando muito revoltado, né? E muito indignado com o nosso mundo moderno, né? E para nós que somos católicos, né, é natural, né, que olhemos para o mundo e sentamos uma coisa negativa. E aí eu me esquecendo, né, disso, acabei que não necessariamente reclamei e tudo, mas eu acabei não querendo, né, ficar nesse mundo, né? Porque era algo que me incomodava e que me gerava maus sentimentos. Mas depois que eu fui instruído e me falaram, né, eu acabei mudando
esse ponto de vista, né? Ou não ponto de vista necessariamente, mas esse comportamento, porque eu simplesmente lembrei, né, que todas as circunstâncias aqui que eu estou são permitidas por Deus porque é o melhor para mim, para que eu seja santo. E assim, e é isso que Santo Afonso também diz aqui, né? Esse trecho. Não devemos ficar colocando não devemos colocar a nossa santificação dependendo de fator X ou Y, porque isso nunca vai funcionar. Por quê? Porque pode ser que alcancemos esse fator X ou Y, mas depois você vai arranjar outro fator Z e um outro fator W que para colocar a sua santificação. Por quê? Porque isso é uma desordem. É uma desordem. Você está. Isso é preguiça. Preguiça de ser santo. É uma desordem. Você está tirando de si a responsabilidade de buscar a santidade e colocando em outras coisas. E isso vai acontecer num ciclo infinito, num ciclo vicioso que, se não for cortado, né? E assim, se não for cortado, pode gerar circunstâncias catastróficas. Né? Gabriel, Oi. eu tinha comentado aquela citação de Santo Afonso. Deixa eu dar aquela citação que eu tava pensando em falar aqui. Ela é muito real, assim, essa questão assim. Ah, você fica dizendo, quer ir para o mosteiro, no mosteiro me tornarei santo, né? E aqui, aí ele vai dar exemplo, aqui você distrata seu irmão, não tem paciência com o defeito dele, não sei o quê. E isso é muito real, principalmente assim para quem tem um chamado à vida consagrada, né? Assim, ao sacerdócio ou à vida religiosa, né? E hoje talvez aconteça até com quem quer casar, né? E acha que assim no matrimônio vai ser muito mais fácil, né? A casa dele já automaticamente vira uma capela, né? É como se a santidade vai ficar mais fácil lá. Sendo que na vida religiosa, na vida sacerdotal e seja lá onde a pessoa está, né? Já existe a oportunidade que Deus dá, né? A oportunidade atual, né? Da pessoa buscar a santidade. Basta pedir as graças e corresponder, né? Deus não quer que a gente fique esperando que aconteça alguma coisa, né? Claro que a vida religiosa, principalmente, ela te dá todos os meios para que você se torne mais facilmente santo do que na vida secular e etc. Ele vai dar meios mais fáceis, né, de você se tornar mais santo. Mas mesmo assim, Deus, a graça não falta, as graças suficientes não faltam. Então, a gente não pode ficar assim nesse negócio de ficar esperando que mude alguma coisa na nossa vida para que também nós mudemos, né? Na verdade, quem está esperando virar padre ou religioso ou casar para poder ser uma pessoa santa vai se frustrar porque se a pessoa não está sendo santa agora, quando chegar lá na hora, pode ser até pior, né? Porque é pior um padre morno espiritualmente do que um leigo morno espiritualmente. É mais prejudicial um padre, um religioso que não busca a santidade do que um leigo que não busca a santidade, né? Então a gente tem que buscar desde agora. Um pai, né? Um pai que não busca a santidade vai passar a sua má educação para os filhos, né? Enquanto que um leigo solteiro aí que não é pai nem nada, ao menos não faz esse prejuízo todo, né? Então, enquanto a gente não tá assim, seja casado ou sei lá o quê, e até quem tá casado tá esperando um filho e acha que com o filho as coisas vão mudar, a gente sempre acha que no futuro as coisas vão mudar, né? Mas a gente tem que mudar agora, né? Pedir as graças a Deus e observar sempre o chamado da graça, né? O que Agostinho vai dizer, né? Eu tenho medo da graça que passa. O Herói Marinho vai ensinar, né? Que Deus ele nos envia oportunidades, né? Ele nos envia graças
que se a gente rejeita, acontece de, rejeitando uma graça, você rejeita uma cadeia de graças futuras que Deus preparou a partir daquela. Então, Deus te manda uma graça e Ele esperando que você acolha aquilo, também tem uma cadeia de consequências que aquela busca da santidade que você tem vai te dar uma cadeia de outras graças, né, que você receberia. Então, nós temos que buscar a santidade desde hoje. E quando tu falou isso, me tocou particularmente, porque assim, eu li esse livro, A Prática do Amor a Jesus Cristo, com 15 para 16 anos. Foi em 2015. Né? E eu acho que até hoje, talvez hoje melhorou, mas eu acho que até hoje esse livro é um pouco desconhecido. Assim, nem todo mundo fala muito desse livro, né? Assim, por exemplo, História de uma Alma, todo mundo conhece. Mas a Prática do Amor a Jesus Cristo é muito difícil você encontrar assim pessoas recomendando, né, ler esse livro. E é um verdadeiro tesouro. Esse livro assim, eu sempre recomendo ele porque eu posso dizer assim, que quando eu li na época, mudou minha vida aquilo, né? Até hoje assim eu sinto a mudança. Não que eu tenha virado santo quando eu li, mas é um livro assim que como ele vai comentar, né, a carta sobre o amor de Santo Afonso, né, perdão, de São Paulo, né? O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor é manso, né? Tudo suporta, né? Tudo espera. É, como ele vai comentar isso, o livro ele acaba se tornando uma escola de virtudes. Então eu, quando tinha o quê? 15 para 16 anos, era toda aquela animação, né, de querer ser santo, mas que em muitas oportunidades deixava cair e talvez pensando muito assim no futuro, quando eu for sacerdote vai ser diferente, né? Quando e etc. E deixando as oportunidades diárias passar, né? Quando e esse livro assim, como ele vai comentar todo sobre o amor, as diversas maneiras de amar, né? Você acaba também descobrindo como as diversas maneiras de amar, né? Ao menos para mim foi muito isso, assim, de que eu não sabia, tipo assim, eu queria ser santo, mas eu não sabia como na prática buscar as virtudes, ser uma pessoa melhor. E o livro te dá mil e uma maneiras de você ser uma pessoa melhor. Né? Você sente isso também no livro A Prática da Humildade. Né? Então você vê assim coisas que você nunca tinha pensado antes e você percebe que praticando aquilo você vai estar amando Deus, né? Buscando ser uma pessoa mais santa. Né? Então assim, na época a sensação que eu tive era que antes de ler o livro eu não sabia como é que eu podia amar a Deus na vida cotidiana, porque ele vai falar de diversos tipos de maneiras, né? Seja através da paciência, através da mansidão, e muito rico de citações de santos, de histórias, né? Aquele estilo santo afonciano, né? Aquele estilo afonciano que a gente sabe, que é muitas histórias, muitos santos, frases de santos, né? Tá? Eu vou dar um exemplo, né? Assim, uma coisa assim que a gente não para pensar. E ele fala lá, e outras, muitas diversas coisas que ele fala, né? Quando ele vai falar da humildade, ele vai dizer assim, a gente pensa que, ele não vai dizer com essas palavras, né? Faz 6 anos que eu li isso, então eu não lembro exatamente falando. A gente pensa que quando a gente peca, né? A ter raiva do pecado, ódio, assim, no sentido de, claro, temos que ter ódio do pecado, né? Mas se perturbar-se com o seu pecado, né? É uma virtude. A gente acha que é uma coisa assim maravilhosa, né? Tanto é que na época, eu lembro que na época eu pecava e porque queria buscar a santidade e tal, por uma visão distorcida, eu me enfurecia, né? Eu lembro assim porque pequei e ficava com raiva de mim mesmo, sei lá, entendeu? Uma coisa assim,
muita raiva mesmo pelo pecado. E ele falou assim: olha, quando você peca e se enfurece consigo mesmo, isso não é sinal de humildade, isso é orgulho. Porque a ira, né, é um sinal quando se ele sentiu contrariado. Ou seja, aconteceu uma coisa que você não espera. Ora, se você é humilde, você sabe que peca. E em diversas maneiras em diversas ocasiões você peca. Então a pessoa humilde, quando peca, ela não se enfurece porque ela já esperava aquilo. Claro que uma pessoa humilde, ela também, né, vai evitar o pecado, né? Mas quando cai, ela já esperava aquilo, né? Porque ela é humilde. Então a pessoa, então ela não se enfurece, porque quem se enfurece é quem não esperava aquilo, mas o humilde ele espera aquilo. E ele vai dizer que a melhor maneira de lidar com o pecado, né, é você abaixar a cabeça e pedir perdão a Deus e continuar, né, se necessário a confissão, né? E essa é a verdadeira a humildade, né? É, então Porque, assim, é só um exemplo, um único exemplo, né, de muitos outros, de uma coisa que na época eu achava que eu estava sendo muito virtuoso. Ou seja, eu realmente achava que aquilo era virtude, se irar quando eu pecava, né? Eu me perturbar, se me irar. E foi muito providencial que na mesma época eu li aquilo, né? Olha, se você pecou, não fique irritado, né? Abaixa a cabeça, peça perdão a Deus e continua o caminho, né? Então assim, eu recomendo muito que as pessoas leiam. Quando a pessoa pensa assim, Iago, me indica um livro de espiritualidade. Imitação de Cristo e Prática do Amor a Jesus Cristo. Escolhe aí um dos dois. Os dois são ótimos, né? A Prática do Amor a Jesus Cristo é em primeiro lugar. e os, Geralmente indico, né? e os dois são ótimos para fazer Lexio Divina, né? Só deixando claro. Vou fazer É, um sim. comentário. Pode fazer. Quanto às duas coisas que o Iago falou, a primeira, a santidade para todos, e a segunda, a humildade, eu não vou me estender muito. A primeira, tem uma história que explica bem essa realidade das pessoas que esperam determinado estado de vida para que possam, de fato, empenhar-se na busca da santidade. Tinha um monge, eu era um frade, que ele achava que as conversas do mosteiro dele eram conversas na vida espiritual e tal. E ele disse, eu vou sair, vou me tornar. Pediu permissão, se tornou eremita, né? E enchendo umas talhas d'água, ele colocou uma talha no chão e derrubou ela sem querer. A derrubou sem querer. Ele continuou enchendo, colocou a talha no chão de novo e ela caiu. Ele levantou a talha, encheu, colocou no chão e voltou a encher, só que a talha caiu novamente. E ele, enfurecido, pegou a talha e tacou ela contra a pedra, com raiva. E foi ali que ele percebeu que distante de todos os seus sozinho, ele ainda assim estava. E ele percebeu que o problema não estava nos seus irmãos, mas estava. Então, tipo, isso aqui não digo muito, não tem assim muito direto. Porém, isso mostra muito a realidade de umas pessoas que vão para. Esperam entrar em determinado de vida, no caso de vocação, achando que as chances delas se tornarem santas vão ser extraordinariamente diferentes do estado de vida atual delas. Não no sentido de que elas não obterão certas graças de Deus, certamente elas obterão. Mas nós já temos aqui a chance de nós nos tornarmos santos a cada momento. O Iago falou, o Santo Agostinho, ele falava a graça ela está ali e rompe uma cadeia inteira de graça que ele recebeu. Da mesma forma que esse monge, ele ali, na convivência com os confrades, ali era uma ótima chance para ele se tornar
a sua fala, talvez, a sua paciência não ser ao certo. Santo Agostinho, ele também vai falar que Deus, ele tem no seu as flores das virgens, as ervas. Enfim, é um jardim que tem espaço para todo mundo. E Santa Teresa ser tudo. Também vai pegar esse exemplo do jardim, que no jardim... Cortou aí? Alô? Saiu meio cortado aqui pra mim. Mas foi só essa última parte? Deu pra entender que tava falando. Entendi o que. Eu entendi o que tu falou, mas parece que tu tá fazendo aqueles áudios que tu corta na metade do que tu tá falando. Eita, desculpa, eu não sei porque que tá saindo assim. Mas deu pra entender o que eu disse? Deu Tipo sim. assim... Pois bem, e Santa Teresinha, ela vai pegar esse... Acredito eu. Mas... vai falar que olhar para o seu jardim e ver que tem as mais diversas flores. Então, às vezes, nós podemos acabar desanimando. E isso, eu falo, assim, por mim mesmo. Penso que, sei lá, se eu for seguir a vida matrimonial, não sei, teria chance de ser bem um religioso ou coisa assim. Eu percebo que isso é desconfiar da providência divina. Então, mesmo nós tendo essa advertência do Concílio Vaticano II de que às vezes alguns acabam desanimando, mas eles têm que estar confiantes, porque por tudo Cristo derramou seu sangue. E o segundo comentário, eu queria falar da parte da humildade, de que uma historinha que o Padre Paulo também contou. Não, perdão, mas algo que ele disse, que às vezes nós acabamos pecando e em vez de olharmos para Deus pedindo perdão, nós olhamos para nós e dizendo como eu pude fazer. Logo eu, o grande eu, como eu fui capaz de fazer isso. Certamente um aspecto de desumildade. Eu não esperava fazer aquilo. Mas eu tenho que saber que eu sou capaz da pior das atrocidades. E dizer para Deus, olha, eu pequei, tá aqui, é isso. Mas tudo que eu fiz de bom, não fui eu que fiz, mas foi o Senhor que fez em mim. Foi a vossa graça atuando em mim. Então, é abaixar a cabeça e reconhecer que aquela miséria já estava. E era esse o comentário que eu queria fazer. Muito obrigado pros dois pelos comentários, né? Inclusive, foi muito bom essa citação do Padre Paulo, que me lembrou uma coisa, né? O Padre Paulo, na live que ele foi falar sobre santidade, ele disse o seguinte, né? Que a santidade depende de 3 coisas, né? Primeiro, querer ser santo, mesmo coincidindo com Santo Afonso, Maria de Ligório. De ser generoso para ser santo, coincidindo novamente. E terceiro, ter um diretor espiritual. Então, você vê que tem muita semelhança nesse método de santidade, né, entre os dois. Eu vou prosseguir aqui, porque já vai dar 1 hora de formação e eu tenho mais 3 coisas para falar, e são 3 coisas riquíssimas. Não que essas 2 primeiras não sejam, né, mas são coisas realmente riquíssimas, né? Mas enfim, continuando as citações, né? Santo Afonso escreve. Escreve Santa Teresa: Deus não quer de nós mais que uma resolução, para depois fazer ele mesmo tudo da sua parte. De almas irresolutas o demônio não tem medo. E é uma frase forte essa, né? De alma, e principalmente essa parte, né? De almas irresolutas o demônio não tem medo. Ou seja, de almas que não conseguem decidir as coisas, o demônio não tem medo, mas ele, na verdade, até se compraz, né, desse tipo de alma, né?
que chamamos de tíbia, né? Que não se decide, que não tem firmeza. E devemos ser resolutos, devemos ter a resolução para que Deus possa fazer em nós a obra, né? Deus exige de nós a vontade e o querer, né? Como irresolutas, não resolutas, de almas irresolutas. Ou seja, que não se resolvem, né? Indecisas. Mas enfim. Então, né? Isso é algo bem interessante, né? Então, mostra que Deus é muito, muito, muito paciente conosco. Assim, é algo absurdo, né? Que a gente não pode nem... Assim, não absurdo no sentido de... Vocês sabem, né? Algo absurdo no sentido de ser algo fora de nossa compreensão, algo muito grande. Mas é algo que não dá nem pra gente conceber, né? Porque Deus é como se, por exemplo, nós estivéssemos dando a vida, nós homens, é um exemplo, claro que é uma comparação chula, que não, mas é como se nós estivéssemos dando a vida por uma formiga ou por uma bactéria e a mesma, né, não correspondesse de forma muito não correspondesse da forma necessária por ela mesma, né? E mesmo com as desordens, né, Deus não se impõe a nós, porque ele é Senhor bondoso, né? A escravidão cristã, assim, digamos assim, quando a pessoa se torna serva de Deus, ela faz isso por um ato de vontade. E essa escravidão, essa servidão, escravidão é um termo muito forte, acho que eu não vou nem usar, mas essa servidão, ela é libertadora. Parece, isso para ateu é absurdo. Mas quando nós entendemos a coisa, é libertadora. Por quê? Porque os homens são escravos do pecado e das desordens. São escravos da ignorância, são escravos de todo tipo de coisa ruim. E a servidão a Deus é a libertação do mal, né? Enfim, continuando. Santo Afonso diz: a primeira resolução deve ser aquela de se esforçar ao máximo e preferir morrer a cometer qualquer pecado propositalmente, por menor que seja. É a máxima, né? Antes morrer do que pecar. Primeira resolução. Ninguém é santo se não larga o pecado. E principalmente as ocasiões de pecado, né? Escreveu São Francisco de Sales: neste mundo, a maior garantia que podemos ter de estarmos na graça de Deus consiste não nos sentimentos que temos ao sabermos que dispomos do seu amor, mas sim no puro e irrevogável abandono de todo o nosso ser em suas mãos, e na firme resolução de nunca consentir com pecado algum, nem grande, nem pequeno. De São Francisco de Sales, né? Deve-se começar de uma forte e constante resolução de dar-se todo a Deus, declarando-lhe que para o futuro queremos ser seus sem reservas, depois renovando frequentemente essa mesma resolução. Quem quer tornar-se santo não precisa fazer voto para tanto, mas é preciso que todos os dias procure dar algum passo em direção à perfeição. Ou seja, sempre buscar a santificação, como já havia dito, como o Iago até havia comentado, né? Buscar sempre a santificação, né? Não esperar para algo para buscar a santificação. E é necessário agir logo e não esperar pelo amanhã. Como saber se depois teremos mais tempo de fazê-lo? Adverte o Eclesiastes: faze com presteza tudo quanto pode fazer a tua mão. O que podes fazer, faze-o logo e não o adies. E acrescenta-lhe um motivo: porque na sepultura onde te precipitas não há nem obra, nem razão, nem ciência, nem sabedoria. E isso aqui não é da citação bíblica, tá? Porque na outra vida não há mais tempo de obrar, nem motivo de mérito, nem sabedoria para fazer o bem, nem ciência ou experiência para bem se aconselhar, porque depois da morte o que foi feito já estará perfeito. Isso aqui também é muito bom, né? Na verdade, tudo nesse livro é muito bom, né? Não preciso ficar repetindo.
É quase como um pleonasmo, né? É um pleonasmo, né? Quando você reafirma uma coisa, né, 2 vezes. Espero que eu não esteja macaqueando aqui. Mas enfim. Ou seja, aqui, né, a Sagrada Escritura, né, Deus nos revela, e Santo Afonso, em relação, em cima dessa palavra revelada, diz: faça tudo imediatamente, porque você não sabe se vai morrer. Qualquer um de nós pode morrer a qualquer momento, de qualquer forma. Eu posso morrer assim que eu acabar essa formação, posso morrer daqui a 1 minuto. Ou posso morrer daqui a 50 anos. Mas, por isso, tendo essa consciência de que eu irei morrer e não saber e sei quando, eu tenho que estar sempre preparado e obrando as coisas que preciso nesta vida todo o tempo. Porque depois da morte é só o produto, é só o resultado das suas obras da terra aqui, né? Ou você é salvo ou condenado e ponto. Não existe uma segunda chance, digamos assim. Não existe uma segunda chance para você se consertar, né? Então, basicamente isso. Então, indo para o terceiro meio de santificação, eu acho que eu vou começar a ler menos passagens, porque eu acho que está tomando muito tempo, né? Não que isso seja ruim, mas necessariamente. Mas enfim. No terceiro meio, a gente tem oração mental. Por que a oração mental é um meio de santidade, né? Bom, porque na oração mental você medita os mistérios e os mistérios de santificação. Na verdade, você medita os mistérios de Deus, né? E como diz Santo Afonso, a oração mental é a nossa luz que clareia a escuridão da nossa vida, né? Porque ela nos dá um norte, é como uma bússola que nos guia. Quando meditamos os mistérios de Deus, quando meditamos essas coisas, né, como a morte, a salvação, o paraíso, o inferno e etc., nós começamos a nos guiar e ver as coisas melhor, né? E isso, todo mundo aqui creio que todo mundo aqui tenha feito já alguma vez Lectio Divina, né? Ou então continua fazendo, né? Mas enfim, todo mundo que sabe que depois de uma Lectio Divina, você sempre sai diferente de uma Lectio Divina, quando bem feita, claro, né? Com atenção, com piedade. Por quê? Porque você começou a ver algo que não via antes. Você começou a perceber coisas que não percebia antes, né? Você começou a perceber até mesmo em você mesmo algumas coisas que você não via antes. E isso mostra que cada vez mais que a gente vai fazendo a oração mental, a gente vai iluminando a escuridão da nossa ignorância, né, como homens. Principalmente quando homens que deixaram o pecado, né? Porque nós somos assim, né? Nós mesmo religiosos desde o berço, ainda temos certa ignorância porque, claro, né? Não nascemos sabendo de nada. E quem estava no pecado antes é pior ainda, então a ignorância é maior ainda. Por quê? É porque estava afastado de Deus e não tinha o contato, né? Às vezes até ignorava ou negava algumas coisas, mas enfim. Continuando, né? Essa norte serve para nos afastar do erro, né? Do erro, da ignorância, do pecado e sempre nos colocar na nossa mente, né? O que é o certo e, né? Para que a gente repare o errado e busque sempre o certo, né? E como diz, né, Santo Afonso, eu não sei se foi Santo Afonso ou Santa Teresa, eu acho que foi na verdade acho que foi os dois, né? Mas enfim, quando ele coloca a citação de outro santo é porque ele concorda, logicamente. Mas a Santo Afonso afirma que quem deixa de orar, deixa de amar a Jesus Cristo. Por quê? Porque a oração é um meio
mais eficaz de praticar a humildade e o amor a Jesus Cristo. Se você deixa de orar, meu amigo, você vai caindo, caindo, né? Lentamente num abismo, né? Porque quando você deixa de orar, você deixa é como o Santo Afonso diz, você não alimenta o fogo do amor a Jesus Cristo. E ele acaba se apagando, né? Se você não começar a alimentá-lo de novo, né? Porque a vida espiritual é dessa forma. Quando você começa a relaxar, mesmo que seja algo que parece ser bem pouco, isso é um efeito dominó que acaba que você acaba caindo completamente e se destruindo, e quem sabe, né, que Deus nos livre, a alma seja condenada. Mas enfim, né, devemos rezar para fazer gosto ao Deus, né? E Santo Afonso diz isso. Quem busca rezar para sentir uma coisinha, sentir consolação, ou sentir uma boa sensação, está se enganando. Ou não tira proveito da oração, ou pouco tira proveito, né? E talvez esteja até alimentando uma vaidade, né? Pois não está focando no principal, que é o amor a Deus. Infelizmente, né? Infelizmente, isso acontece muito com pessoas que se converteram assim ao catolicismo mais recentemente, né? E pessoas geralmente jovens também, e que vão para certos grupos. E acaba que esses grupos influenciam muito a pessoa a olhar as coisas externas em relação à oração e à prática da espiritualidade, e esquece completamente a parte interna, né? Isso é muito, muito, muito ruim e realmente gera muitos prejuízos, né? Eu gostaria só de ler o começo dessa parte, né, do livro, né, desse terceiro meio, que Santo Afonso diz assim, né? Escreveu assim. Escreve Jean Gerson, né, que quem não medita as verdades eternas não pode viver como cristão senão por milagre. A razão é que, sem a oração mental, falta-nos a luz e se caminha no escuro. As verdades da fé não se veem com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma. Quando as medita. Quem não as medita não as vê, e, por isso, caminha no escuro e facilmente, estando nas trevas, apega-se aos objetos sensíveis, pelos quais, então, despreza os eternos. Justamente o que eu acabei de dizer. Quando a pessoa não medita as verdades eternas, ela acaba ficando nas trevas e na escuridão, né, digamos assim, de forma metafórica, da alma, né? Ela não tem a luz das verdades da fé. E aí, o que acontece? Ela se apega às coisas sensíveis. Como eu disse, às aparências externas da espiritualidade. E não a profundidade de todos os meios, né? A oração, a Lectio Divina, a comunhão. Então a pessoa se apega muito ao externo, aos sinais externos, e esquece a profundidade de tudo aquilo, né? De tudo aquilo que Deus nos manda pela Santa Igreja. E passando para o quarto meio, e esse é o mais que não que eu considero, né? Mas esse é o mais mais especial, digamos, de todos eles, é a comunhão frequente. Não preciso nem dizer, estaria gastando saliva, o quanto a comunhão é importante. Todo católico que é bem formado, que teve uma boa catequese, né, sabe a importância da Sagrada Comunhão, né? Mas o que Santo Afonso diz aqui, né? De não só buscarmos a Santa Comunhão no dia santo, no domingo, como buscarmos a Santa Comunhão na maior frequência possível. No melhor dos casos, diariamente, como alguns mosteiros têm esse hábito, né, de todo dia ter missa, e as irmãs e os frades
comungarem todos os dias. Né? Vou ler aqui, né? Uma citação de Santa Teresa, né? Dizia Santa Teresa: não há melhor auxílio para a perfeição do que a comunhão frequente. Ó, como o Senhor admiravelmente a aperfeiçoa. Agora, continuando o livro de Santo Afonso, né? Ele diz: a comunhão, como fala o Concílio de Trento, livra-nos das culpas veniais e preserva-nos das mortais. São Bernardo diz que a comunhão reprime os impulsos da cólera e da incontinência, que são as duas paixões que mais frequentemente e fortemente nos tomam de assalto. Santo Tomás diz que a comunhão combate as sugestões do demônio. E São João Crisóstomo, por fim, diz que a comunhão infunde-nos uma forte inclinação à virtude e a prontidão para praticá-las, simultaneamente insuflando-nos grande paz e tornando-nos fácil e suave o caminho da perfeição. Então, basicamente, por que a comunhão frequente é tão importante? Porque a comunhão, além de nos livrar do pecado venial arrependido, preserva-nos do mortal. Porque Jesus Cristo está ali e lhe ajuda a não pecar mortalmente, né? E claro, além disso, não só preservando do pecado mortal, que é o mais urgente, mas além nos ajuda a combater os vícios, principalmente a cólera, né? E também nos ajuda a viver a virtude. Por isso que é tão importante a comunhão frequente, né? Porque é essencial que tenhamos esse contato com Jesus Cristo sempre, né? Porque é Jesus Cristo, né? Logicamente. Então, quanto mais próximo de Jesus Cristo, mais fácil, mais suave, como diz, né, Santo Afonso aqui, mais suave fica o caminho da perfeição. Porque, Jesus é o melhor amigo que a gente pode ter, né? Melhor amigo que a gente pode ter, Jesus Cristo. Então, com o que melhores amigos fazem? Andam sempre juntos. Então, quanto mais nos aproximamos de Jesus Cristo, mais o caminho da perfeição nos fica leve e fácil. Não fácil necessariamente, né? É um jeito de falar, porque quanto mais avançamos na santidade, na verdade, mais difícil fica, né? Mas assim, fácil de se percorrer, né? Fácil de se suportar todas as dificuldades do caminho da perfeição. Por isso que o Santo Afonso usa suave, né? E agora, continuando as citações, né? Santo Afonso diz: para bem realizar a comunhão, são então necessários os dispositivos convenientes. O primeiro dispositivo, ou seja, o remoto preparo, para poder frequentar a comunhão cotidiana ou de mais vezes na semana é 1. Abster-se de toda falta deliberada, isto é, cometida com consciência. 2. A prática de muita oração mental. E 3. A mortificação dos sentidos e das paixões. Ou seja, o que Santo Afonso diz? Para você fazer uma boa comunhão, são duas coisas. Primeiro, uma ótima preparação e segundo, um ótimo agradecimento. É isso que ele diz. A preparação, acabou de falar aqui, os 3 métodos. Abster-se de toda falta deliberada, ou isto é, cometida com consciência, incluindo, creio, os pecados veniais, senão ele teria especificado que eram só os mortais, né? Afinal, apesar de os veniais não nos tirarem do estado de graça, eles continuam sendo pecados, né? Continuam sendo defeitos, continuam sendo ofensas a Deus, apesar de que pela sua misericórdia ele não nos condena por elas. Mas continuam sendo ofensas e continuam sendo imperfeições que nos afastam, mesmo que um pouco, né, da santidade. Prática de muita oração mental, porque a oração mental é o norte que nos revela, né, a luz da verdade e assim, principalmente é essencial para que nós vejamos na Eucaristia nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque é complicado no início você ter o ato de fé de que Jesus está ali.
E a oração mental ajuda muito, né? E 3, a mortificação dos sentidos das paixões, né? E isso é a preparação, né? Para que você comungue, você esteja bem preparado para receber nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Eucaristia, né? Sua alma está preparada, é como que, fazendo analogia, você está com a mesa toda posta para receber o convidado principal, que é Jesus Cristo. E ele diz, né? E Santo Afonso diz assim: o aparelho seguinte após a comunhão é o que se faz na mesma manhã que a comunhão, para o qual é preciso pelo menos uma meia hora de oração mental. Ademais, para extrair grande fruto da comunhão, é necessário um longo agradecimento. Santa Maria Madalena de Pazzi dizia que não há hora mais apropriada para nos inflamarmos do amor divino do que o momento que se segue à nossa comunhão. Então, a alma bem preparada comunga e depois de comungar, aproveita a comunhão. Não é só comungar e sentar no banco. Não. Aproveita porque é o contato próximo e real, físico, com nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário se aproveitar, né, disso. Aproveitar esse contato e rezar bastante. E conversar mesmo com nosso Senhor. E pedir as graças por meio daquele santo sacramento de poder ser santo, né? Deixa eu ver aqui. Enfim. Continuando, né? Santo Afonso diz: também é de grande proveito, para conservar a alma no fervor, fazer a miúde a comunhão espiritual, tão louvada pelo Concílio de Trento, em que são exortados os fiéis a praticá-la. A comunhão espiritual, como diz Santo Tomás, consiste num ardente desejo de receber Jesus Cristo no sacramento. Deixa eu terminar aqui. Essa comunhão espiritual pode ser praticada várias vezes por dia, enquanto se reza, quando se faz uma visita ao Santíssimo Sacramento e especialmente quando se assiste à missa, no momento em que o sacerdote comungar. Bom, a comunhão espiritual, né, é uma prática que ficou muito famosa, assim, digamos assim, né, claro, no ano passado, 2020, e um pouco desse também, né, 2020, por causa do tenebroso período que as nossas igrejas ficaram fechadas. E tivemos que assistir, né, acompanhar a Santa Missa pela internet. E a comunhão espiritual ficou muito famosa porque era o único meio, assim, de comunhão, entre aspas, que tínhamos, né? A comunhão espiritual. Mas é uma prática que sempre existiu e sempre esteve associada ao sacramento da comunhão. Então, muita gente que não conhecia essa prática, inclusive eu não conhecia a prática da comunhão espiritual, conheci com a pandemia. Então, é uma prática associada ao sacramento. Por quê? Porque aumenta o fervor de receber o sacramento, a fé de que Jesus Cristo está no sacramento e nos dá muito mais frutos espirituais. Por isso é muito bom que, mesmo que nós tenhamos a possibilidade de receber o sacramento, fazer a comunhão espiritual. É muito bom mesmo, e dá muitos frutos, né? E é bom começarmos a dissociar a imagem da comunhão espiritual à impossibilidade de receber o sacramento. Claro que ela serve para esses casos, como nos foi ano passado. Quando nós não podemos receber o sacramento, fazemos a comunhão espiritual como um método de nos aproximarmos de Jesus Cristo, mesmo que não seja pela Eucaristia. Enfim. O último meio é a oração. Já falei da oração mental, agora a oração, ou seja, a oração vocal, né? Por que ela é tão importante, né? Porque quando a gente olha, né, parece algo tão, assim,
assim, normal, né? Comum, ordinário. Oração vocal. Quase todo mundo sabe. Todo mundo ora vocalmente. Todo mundo sabe o Pai Nosso. Todo mundo sabe a Ave Maria. Todo mundo sabe as orações básicas. Todo mundo ora vocalmente, praticamente. Né? Todo mundo que é religioso, e mesmo que seja muito mal religioso, mal cristão, mal católico, sabe rezar vocalmente. Né? Mas aí que entra. É importantíssima a oração vocal. Quando feita direito. Não é porque você sabe dizer o Pai Nosso que você está rezando o Pai Nosso. Inclusive foi algo que eu pensei hoje. Refleti hoje. Quando rezamos, quando rezamos vocalmente, nós não estamos pronunciando um monte de palavras. Assim como na oração mental, nós estamos fazendo um ato de amor a Deus. Então, é essencial para toda alma rezar vocalmente. Não podemos nos deixar cair pela vaidade e tentação egoísta de querer, de achar que só a oração mental está nos conduzindo para a santidade, porque é um erro, um erro. Um santo terço tem mais valor que uma oração mental. Eu não sei se eu estou errado. Se eu estiver errado, alguém me corrija, por favor. Não quero que eu espalhe erro para ninguém. Mas um santo terço, rezado com piedade, tem um valor maior do que uma oração mental. Né? Então, né, não podemos cair na vaidade de só rezar mentalmente. Inclusive, o Padre Paulo, né, diz que há períodos que precisamos deixar a oração mental, tá? Precisamos deixar a oração mental, porque tem momentos que a gente não consegue fazer direito e o negócio não frutifica. Mas ele diz, mas pode perceber que só a oração mental precisa ser interrompida por certo tempo, não a oração vocal. Por quê? Porque é um ato de humildade, um ato pleno de humildade, principalmente para uma pessoa que já está avançada, né? Que tem uma vida de oração muito, muito feita, né? É um ato de humildade maior ainda. Por quê? Porque ela está, entre aspas, se rebaixando a fazer um ato ordinário, que até uma senhora até uma senhora faz, né? Uma senhora que vai à missa normalmente, que não tem uma vida de santidade, não tem uma vida de oração complexa, que qualquer pessoa faz. Então isso é um ato de humildade. E também porque nós pedimos as coisas a Deus. Na oração vocal nós pedimos as coisas a Deus. E é inclusive isso que Santo Afonso expõe aqui, né? Porque o que ele expõe aqui no começo? Que a oração vocal, a possibilidade de orarmos vocalmente, é uma mostra muito grande de amor de Deus. Por quê? Porque Deus diz o seguinte: pedi e será, peça e eu lhe atenderei. Lhe atenderei. Então, veja que amor, né? Um ser perfeito diz a um ser imperfeito que ele pode pedir qualquer coisa que esse ser imperfeito vai receber. Claro que qualquer coisa tenhamos que ter as ressalvas, né? A gente não pode pedir para pecar. Deus não vai conceder que você peque, né? O demônio sim, mas Deus não, logicamente. Tudo aquilo que nos for útil, né? Você não vai pedir um Camaro, um Audi A4 e vai receber. Claro que não, isso é absurdo. Você está usando de Deus, né? Mas enfim, basicamente isso. É importantíssimo que mantenhamos sempre a oração vocal, né, todos os dias. É uma prática diária, né? Porque é um ato de humildade, precisamos estar sempre praticando a humildade. É a virtude mor, digamos, do cristianismo, né? Claro, não querendo dizer que a humildade é maior que as virtudes cardeais, mas na vida de virtude é a virtude mor, porque
nos, nos dá nos possibilita ter a disposição para servir a Deus primeiramente antes a nós. Então, esses Gabriel, foram... Oi. a humildade faz parte da temperança. Sim, é uma das virtudes... Não, virtudes cardeais, né? É que eu confundi teologais Isso, e é. cardeais. Quando falamos humildade, está dentro das cardeais, né? Virtudes humanas, morais, Uhum. É porque eu confundi só o termo, confundi mesmo. Percebi agora, quando tu falou. você ia falar virtudes teologais. É isso, não tô dizendo que a humildade... Corrigindo minha frase, eu não tô dizendo que a humildade é maior que as virtudes teologais, porque elas são as virtudes essenciais para a fé, né? Mas digamos assim, para o santo é a virtude mor, que conduz toda a vida, né? Mas enfim, acabei, né? Esse era o que eu queria focar aqui nessa formação, porque é algo muito prático, né? É algo pragmático, digamos assim. Todo livro é prático, tá? Certo? Mas esse capítulo 8, ele tem destaque, né? Ele tem um brilho, digamos assim, porque é como se Santo Afonso estivesse dizendo assim: macho, faz isso aqui, faz isso aqui direito, que é impossível tu não ser santo. É basicamente isso, né? Falando de um jeito, né, muito grosso, né? Claro, não que Santo Afonso ia falar assim, logicamente. Mas enfim, porque seguindo esses passos de Santo Afonso aqui, claro que muitos outros santos dizem muitas outras coisas, né? Nenhum tá errado, né? Mas, seguindo isso aqui, você vai progredir na santidade, inevitavelmente. É claro que presumindo que você vai seguir direito, né? Você não vai rezar com sono, pensando na loteria. Não, você vai pensando no jogo de quinta. Não, você fazendo tudo direito. Enfim, eu queria só concluir dizendo, leiam, como o Iago também disse, né? É um livro excepcional e eu creio que eu digo até um livro obrigatório, tá? De fato, é pouco conhecido. Eu não conhecia. Conhecia a história de uma alma, né? Conhecia outros livros como Imitação de Cristo, mas esse não conhecia. Assim, falando de forma da parte literária, é uma leitura fácil, não é ruim de entender, mas também não é uma leitura simples. É uma leitura profunda, é um livro profundo, mas que não é difícil de entender. E é muito interessante isso, porque é um livro ao mesmo tempo profundo, mas não complexo. Então, todo mundo aqui pode ler tranquilamente, até quem não tem uma vida não tem uma vida intelectual ou lê pouco. Todo mundo pode ler, é um livro fácil, pelo menos para mim foi fácil. E recomendo, como ressaltando o que eu disse no começo, porque alguns não estavam, né? Vou ressaltar de novo. Esse livro o máximo proveito dele é se você ler ele meditando, tá? Porque é um livro que eu lendo percebi isso, que é perfeito para fazer meditação, né? Que divina. Assim como a imitação de Cristo. Mas eu achei assim, né? Que esse livro eu acho que ele tem mais partes que dá para se aprofundar mais facilmente do que a imitação de Cristo, né? Eu achei, é opinião minha. Mas o que eu recomendo é leiam e leiam meditando. E é só isso no fim, né? É um manual, só isso que eu tinha para apresentar aqui. Eu me surpreendi com o tempo que demorei 1h30 aqui falando sobre, eu achava que não ia acabar em 40 minutos. Mas, enfim, né? Obrigado a todos pela presença. Se alguém quiser perguntar alguma coisa aqui no final, pode dizer. Quantas páginas? O livro? Ah, enfim. É.
ele tem 255. Enfim, pessoal, foi isso. Espero que todos tenham gostado. Leiam esta obra essencial e boa noite.